Paz a todos em nome de Jesus. Vou colocar minha posição sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vai ser uma forma de heresia, cada um tem sua visão sobre a Bíblia. O momento que você lê a Bíblia representa não é mais heresia, você não está colocando código em você, tá? Vou ler aqui. Mateus capítulo 12, versículo 31. A blasfêmia dos fariseus. Tá? 31 adiante. Portanto, em vós digo, todo pecado e a blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se eu qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Vê que Jesus estava na terra e blasfemaram com Jesus, que eu vi que estava na terra, mas fala que foi contra o Espírito Santo. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Jesus fala para nós que não é perdoado, que não tem um perdão, se você blasfemar contra o Espírito Santo, se blasfemaram contra Jesus. Então dá para dizer que Jesus é o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo. A minha prática, que dá para o meu entendimento, que os fariseus vai falar adiante, só você ler Mateus capítulo 12 em adiante. Vai falar sobre os fariseus que blasfemaram contra o Espírito Santo. Só você ler lá que os fariseus falaram que Jesus estava com Beelzebul. Só você ler a Bíblia. E não acreditaram. Então, o cristão em si, na minha conjectura, cristão que é cristão, não existe blasfêmia contra o Espírito Santo, quem é cristão. Porque de uma forma ele crê no Espírito Santo. Ele pode ser o cristão mais bizarro. Ele está na igreja, está crendo no Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 1 para confirmar essa palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. De qualquer forma, a luz está com o homem, a esperança, a perdão, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, vamos dizer assim. Então, o mundo significa blasfêmia. Quem não acredita em Deus, no Espírito Santo. O mundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você aceita Jesus, você crê de uma forma, você não está blasfemando. O cristão não está blasfemando. Porque ele não rejeita o Espírito Santo. Isso não entra na minha cabeça. E quem não crê em Deus, traz para mim quem não crê em Deus, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. O mundo, se ele está no mundo e não está acreditando, está em blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele aceita Jesus, aceita o Espírito Santo. Essa é a minha concepção, minha conjectura. Agora, incidir de uma forma que não tem perdão, no último caso, um cara conscientemente dizer, eu sirvo ao diabo, não quero saber do Espírito Santo, Beelzebul, mas você, de uma forma conscientemente, tem que ser muito corajoso para dizer isso. Mas conscientemente, você não tem perdão. Mas tem que estar muito consciente para dizer isso. Agora, inconscientemente, você está estressado, desnorteado, você ainda há perdão, porque a Bíblia fala que ainda há luz no homem. Então há perdão. Essa é a minha formação. Graça e paz, dá um like, curta o comentário. Valeu!